Vamos lá então, galerinha, fazer a nossa revisão da prova, né, do último semestre. Lembrando então, o que vai cair nessa prova é o capítulo 7, que fala sobre calor e energia. Então a gente tem que diferenciar o calor e a energia, né, saber que o calor gera a energia, que lembra lá das máquinas térmicas que a gente falou, que o carro, por exemplo, né, o motor ele funciona como uma máquina térmica. Então o calor do motor vai fazer então com que a energia seja gerada. E aí o motor consegue então se movimentar. Lembrando que o calor, né, e a energia, ela surge esse conceito lá na Revolução Industrial, quando começa então a se usar os primeiros motores térmicos, né? E aí a gente até comentou que isso ocorreu problemas socioambientais, inicialmente lá na Revolução Industrial já, que daí as pessoas começaram a usar desenfreadamente, né, os combustíveis, no caso ainda era o carvão, e também as pessoas começaram a ficar sem emprego, porque daí a máquina substituía o homem, tá? O homem e o combustível é uma história muito antiga, desde a época quando, né, o homem pré-histórico descobre o fogo, né, ele inventa, vamos deixar bem claro isso, né, essa invenção do fogo. E aí, a partir daí, o homem começa a perceber que através do calor, né, dessa energia térmica que o fogo, por exemplo, dá para ele consegue então ter produtos, né? Na época lá do homem pré-histórico, comer então a partir daí carnes que estavam sendo agora cozidas, né? Não eram mais carnes cruas que ele comia, tudo bem? E aí ele percebe então que que essa obtenção de energia térmica pode se transformar no combustível para ele. E ao passar dos anos, ele então descobre o combustível fóssil, que é o petróleo, né? E através dele, então, eu consigo vários outros tipos de combustíveis. Até aí tudo bem, só que daí com o tempo o homem descobriu que esse combustível que ele estava utilizando não era legal. Porque ele era não renovável. Não é que ele não se renova, aquilo que a gente já comentou, né? O combustível, por exemplo, o petróleo, ele pode se renovar. Só que ele demora milhões de anos para que isso seja feito. Então a gente classifica esse tipo de combustível como combustível não renovável. E além de ele não ser renovável, ele é altamente poluente. Porque toda aquela concentração de gases, CO2, CO, dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre e outros gases que estavam retidos ali dentro da Terra através, né, desse combustível fóssil, hoje ele está então sendo liberado novamente na atmosfera e isso está ocasionando problemas como efeito estufa que leva ao aquecimento global, derretimento das calotas polares, sem contar também ao buraco da camada de ozônio que é através desses gases também, o CFC e outros gases que pode então ocasionar esse buraquinho na camada de ozônio, que aí é ruim pra gente na parte de câncer, né, proteção dos raios UVA e UVB. E aí, depois, com os passar dos anos, eles descobriram que a gente poderia modificar esse tipo de combustível que era poluente. A gente tem o que a gente chama hoje de combustíveis renováveis, né, fontes renováveis. O álcool, por exemplo, é uma fonte renovável. Ah, mas o álcool também polui. Sim, ele também polui. Porém, a quantidade, né, a classificação de poluentes, ela é bem menor. Porque, teoricamente falando, a cana-de-açúcar que você planta para obter o álcool, ela depois vai absorver uma parte desse CO2 que está sendo liberado com o carro usando lá o combustível etanol como para seu movimento, certo? Então isso é considerado renovável, porque eu sempre posso plantar a cana e essa cana teoricamente estaria, né, absorvendo parte desse CO2 que ela mesma está fazendo para emitir no etanol, tudo bem? Além disso, a gente tem a biomassa também, que é considerado renovável, porque eu sempre posso estar plantando a mesma ideia, né? As árvores vão estar absorvendo o CO2 para fazer a fotossíntese, então teria um certo equilíbrio. Eu tenho o gás metano, que, por exemplo, pode sair de lixões, esse gás pode ser, né, utilizado em fábricas para geração de energia, então isso é considerado renovável, tá? Então, lembra lá o que é não renovável, renovável é a importância dele. O não renovável é porque ele é importante para o meio ambiente. Né? A gente tem, por exemplo, as hidrelétricas, que por mais que causem um problema ambiental, mas ela é renovável. Aí a gente tem energias maravilhosas, renováveis, por exemplo, a energia solar. O único problema maior dela é o custo, né? O gasto que eu vou ter para implantar essa energia, mas ela não causa tantos problemas como uma hidrelétrica. Uma eólica também, dependendo da região, dá para se,
né, colocar ela. Porém, eu também tenho que tomar cuidado, porque a eólica, ela tem aquele problema com os pássaros e questão de terreno. Então, a gente tem que ter um equilíbrio para que não haja tanto desastres e problemas ambientais. Tudo bem? Sobre o petróleo, é lembrar então quais são os derivados dele, lembrar então que o petróleo é o petróleo bruto, através dele eu vou lá na destiladora, né, eu destilo ele e eu consigo outros elementos, por exemplo, querosene, a gasolina, o plástico e outros elementos, tá? Ele é um combustível não renovável, como o gás natural também é classificado como combustível não renovável. Lembra lá que ele é transparente, sem cheiro, e aí as empresas, né, os locais onde fazem a extração, eles colocam enxofre, eles injetam enxofre para que sinta o cheiro e você saiba se ocorreu ou não vazamento, tá? Lembrando que o Brasil não tem muitas jazidas de gás natural e nem de carvão mineral. Tá? Lembra lá, eu tenho dois tipos de carvão, carvão vegetal que vem das plantas e o carvão mineral, que é aquele que está aprisionado também no solo. Ele é altamente rico em energia, tá? E ele é usado principalmente por fábricas metalúrgicas, siderurgias, que necessitam de uma energia a mais, tudo bem? E lembrando então que o gás natural, ele rende bastante, tá? A gente tem hoje, né, os GNVs, os carros, né, que são transportados por GNV e compensa bastante, porém ele também é um pouco poluente, tá bom? Aí a gente falou lá da importância, né, do problema do monóxido de carbono, porque o monóxido de carbono ele é um dos gases do efeito estufa, que é o CO, e além disso ele pode causar morte, porque ele dá asfixia, ele vai deixar o sangue, né, ácido, a acidez do sangue, e aí leva a pessoa à morte. Até eu comentei com vocês lá o que pode ocasionar isso ou não, a gente fez vários exemplos desse tipo de situação. Sobre as máquinas térmicas, lembrar então do funcionamento da máquina térmica, ela não funciona 100%, ela tem uma perda. Então, se eu tenho lá uma máquina que usa 20%, eu vou perder 80% do 100% total. Então, lembra lá daquela continha e lembra a importância que foi essas máquinas térmicas para o mundo, né? A partir das máquinas térmicas, o homem pôde descobrir outras áreas, o homem pôde circular mais rápido de um ponto ao outro, por exemplo, com trem ou com navios, e isso então auxiliou ele a fazer travessias mais rápidas, tá bom? Então, lembrar bem a importância das máquinas térmicas e o rendimento delas. Por mais que a gasolina seja poluente, ela rende muito mais que o álcool, né? Então, porque o calor energético do álcool é menor que o calor energético da gasolina. Então, a gente tem que ver isso também. Quando eu vou lá abastecer, eu tenho que ver tudo isso. O valor, o preço, o calor energético, né? Teoricamente, todas as pessoas sabem que a gasolina é mais energética que o álcool. Porém, em compensação ao preço que está atualmente, compensa às vezes por álcool, por mais que ele seja menos energético, mas ele consegue rodar um pouquinho mais, tá? E isso tem a ver com o rendimento dessa máquina térmica, tudo bem? Ali no movimento dos pistões. Quando a gente fala, então, de calor, a gente também tem que lembrar de meio ambiente, né? O calor, ele tá altamente ligado ao meio ambiente, trazendo hoje problemas muito sérios, problemas ambientais muito abrangentes. Tá? O aquecimento global ele vem desde muito tempo, desde 1960 já discutia sobre aquecimento global e cada vez mais essa ideia está crescendo e cada vez mais esse aquecimento está aumentando. Né? Em alguns anos nós conseguimos subir a temperatura da Terra em mais ou menos 1 grau, aquele vídeo que nós vimos na aula passada. Né? Então é bastante coisa para o planeta. E isso está ocasionando vários problemas, como o derretimento das calotas polares, que nós vimos também, né, lá no vídeo, né, naquela reportagem, onde muitas áreas estão se perdendo e isso é perigoso tanto para o meio ambiente quanto para os animais. Quando eu falo em meio ambiente, eu estou falando principalmente ali no oceano, porque se a gente for pensar, vai tirar a salinidade. Então, se eu modificar a salinidade da água, eu vou causar problemas seríssimos, porque eu vou modificar rotas marítimas, eu vou modificar a temperatura da água, os animais marinhos vão ser os primeiros a sofrerem e também aumentar também o nível do mar. A gente pode ver o que está acontecendo ali, né, em Veneza, ali naquela região Gênova e Veneza, que é as últimas informações, que está tendo as maiores enchentes marítimas, né, de todos os tempos. Então o mar subiu, só que subiu muito mais. Isso também está sendo ocasionado em partes
com esse derretimento das calotas polares, certo? Então dá uma olhadinha aí no material de vocês sobre os textos que falam sobre esses problemas ambientais que a gente está tendo no mundo. Lembrando também do buraco da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada, então, que fica lá em cima, juntamente com a camada do efeito estufa, ela fica bem próxima. E ela é responsável por reter os raios UVA e UVB para que não pode nos causar câncer e problemas de pele. E ao longo dos anos, devido a alguns gases que são utilizados, essa camada está sendo destruída, porque ela reage com esses elementos, o CFC, o clorofluorcarboneto. Tudo bem? E aí esses CFCs eles foram substituídos, mas atualmente a gente sabe que o gás que ele foi substituído também causa em menor escala, mas também está causando um certo problema ambiental. Dê uma olhadinha lá na página 23 da apostila de vocês, que mostra mais ou menos quais são as mudanças que os cientistas imaginam que possa vir a acontecer, tá certo? Então isso é bem importante. Então, teoricamente, né, a prova está mais ou menos voltada nisso, na questão ambiental e os problemas, né, ambientais que esse uso de máquinas térmicas causou. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Bons estudos e até mais!